Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba. Agora estamos recebendo o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Hoje, às 16 horas, deve ser entregue lá na Câmara de Deputados a proposta de reforma da Previdência dos militares. Então, é por isso que nós vamos conversar com o coronel para saber de que maneira isso afeta as polícias militares. Até agora, a situação era separada, havia uma definição de regras para as polícias militares, outra para as Forças Armadas. Mas a ideia agora é juntar. Será que isso faz sentido? Porque atribuições, efetividade, o tipo de trabalho, tudo parece ser diferente. Coronel Marcos Paulo Beck, boa tarde. Boa tarde ao jornalista Jeremir, à jornalista Taline, boa tarde aos ouvintes da Guaíba, boa tarde aos companheiros da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e especialmente o meu boa tarde, o meu abraço aos associados da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Boa tarde a todos. Como é que vai ficar? O que, em princípio, essa proposta que vai ser apresentada hoje, em princípio, ela já é conhecida, ela vazou. Não sei se vai ser diferente, mas a imprensa já falou muito de uma série de mudanças. Em princípio, as mudanças que estão sendo propostas são boas para a Brigada Militar ou não? Há vários pontos de vista para nós analisarmos, né? Nós temos que analisar a proposta por um todo e depois detalhar em cada aspecto. Por exemplo, a proposta prevê para homens e mulheres, em termos de trabalho, 35 anos idêntico. Nós já temos uma diferença no Rio Grande do Sul. A mulher aqui trabalha 5 anos a menos. Então, no caso, por exemplo, das Forças Armadas, as mulheres já entram no regime militar brasileiro, das Forças Armadas, na mesma condição dos militares trabalhando 35 anos. Nós e a maioria dos estados não tem essa identidade mesmo tempo de serviço, há uma diferenciação de 5 anos a menos. Então, no caso das mulheres das polícias militares, elas entendem assim, de certa maneira até estão corretas, elas serão penalizadas com um tempo de serviço a mais. Evidentemente que pela regra de transição há uma tabela, né, que se aplica em torno de 17%. Quem tem 20 anos, por exemplo, que vai para aposentar-se com 30 anos, no caso, então aplica-se a 17%, ela vai trabalhar mais 1 ano e pouco, quase 2 anos. Esse critério, ele já é muito diferente em relação à aposentadoria dos civis. Por exemplo, a regra de transição estabelece um pedágio de 50%. Vai ser difícil de conciliar, né? De conciliar e de justificar. Por que um civil tem um pedágio de 50% e o militar tem 17%? Se a gente pensar nas polícias militares, eu tenho a tendência a ver as polícias militares de uma maneira bem diferente das Forças Armadas pelo tipo de trabalho que fazem no dia a dia. Então eu sou capaz de ser mais, digamos, leniente em relação às polícias militares e menos em relação às Forças Armadas. Eu não consigo entender por que as Forças Armadas... Por que um militar das Forças Armadas não pode se aposentar aos 65 anos? Nós temos até, por falar em essa questão das identidades, né? O mundo civil e o mundo, no caso, o nosso mundo, especialmente policial militar, a estatística nacional que dá a vida média do policial militar em 58 anos. Não. O policial militar vive, a expectativa de vida dele... ao perigo todo dia. 58 anos. O militar, e nós temos casos, não é um caso atípico, é um caso comum aqui no Rio Grande do Sul, como é em qualquer estado do Brasil. Mas vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. Nós tivemos que mudar legislações aqui para que o soldado pudesse andar num ônibus a civil, tendo direito ao transporte gratuito. Por quê? Porque fardado já houveram casos de serem executados o nosso policial por civis que estão, por bandidos, não? Bandidos que estão dentro do ônibus. O fato de estar fardado, identificado, facilitou o ataque. Então nós estamos sujeitos ao ataque constante. Não são só perdas de vida. Eu vou trazer casos assim do Rio Grande para a gente lembrar essa diferença que é gritante, é marcante. Numa manifestação de rua, algum tempo atrás, a imprensa noticiou isso, um manifestante atirou uma pedra, pegou a cabeça de um policial militar. Esse policial militar ficou
invalidado, infelizmente, completamente, não só para a vida útil, ativa, em qualquer atividade, ficou invalidado para a brigada e ficou um ser, né, praticamente vegetativo. Então nós corremos esse risco no dia a dia. O soldado, o policial militar, o oficial que está na rua, ele não sabe, nunca sabe, ele não pode dizer eu vou voltar. Você nunca sabe quando uma pequena ação de pequena monta pode se transformar numa ação de grande envergadura, tá? Com tiro, com troca de tiro, com mortes de ambos os lados, né? Só que a polícia é feita para proteger a sociedade. Então nós até admitimos há que ceder um pouco. Realmente é um momento em que todo o país tem que entregar alguma coisa, se é realmente para o crescimento e para o bem do país, embora há muita controvérsia quanto à questão da Previdência, se efetivamente ela é deficitária ou se a retirada, vou falar genericamente, a retirada do governo é tão grande e as empresas também não colocam a sua parte ali, que fica nessa situação de insolvência. Mas, entretanto, por exemplo, nós aqui contribuímos, para dar a questão, nós contribuímos a vida toda. Hoje, o policial militar, o brigadiano, ele se aposenta com quanto tempo de contribuição? Ele se aposenta com 30 anos de contribuição. 30 anos, como as Forças Armadas, 30 anos de como as Forças Armadas. Passaria para 35. Agora, o que eu coloco nesse tabuleiro é que o nosso soldado, eu sou presidente da Associação dos Oficiais de Nível Superior, mas quem olha para a cabeça, olha para o todo, olha para o corpo inteiro. E eu tenho que ver que o nosso soldado, que tem a expectativa de vida de 58 anos, a vida média, como é que ele vai trabalhar 35 anos? Como é que ele vai trabalhar 35 anos? São 5 anos a mais desgastando. E nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, como de resto está acontecendo em todo o Brasil, os efetivos diminuídos, né? Pouco efetivo para atender às necessidades da população. E aí vamos correr o risco, como fez o secretário de Segurança anterior, criando uma força de pronta resposta, uma força de reação, pegando homens que já estavam na reserva. Quando o homem para essa força de reação tem que estar com seus 18, 20, 25, 30 anos, com rigidez, rapidez física, rapidez mental. Como é que nós vamos colocar um homem com 60 anos fazendo patrulhamento, correndo atrás de bandido na rua? É difícil. Fica difícil. Mas a tecnologia não substitui o policial nas ruas, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Agora, diga, Thalita. Há algumas questões, exigidas, desculpe, por deputados que integram, de partidos que integram a base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Nós conversamos com alguns aqui na esfera pública nos últimos dias, coronel, fazendo, o projeto chega hoje às 4 da tarde, mas eles faziam justamente essa exigência. A proposta de reforma da Previdência não será votada até que o Congresso Nacional e a opinião pública conheçam o conteúdo do projeto que vai incidir sobre os militares. Então, havia essa vinculação política, inclusive por parte de aliados do governo, justamente em função do discurso do Palácio do Planalto de que a reforma da Previdência tem como prioridade atacar privilégios. E na avaliação desses parlamentares, os militares estariam entre os privilegiados. Eu falo com absoluta tranquilidade dos militares estaduais. Nós fazemos parte, inclusive, da FENEM, que é Federação Nacional dos Militares Estaduais, reúne 57 entidades do Brasil, criada aqui no Rio Grande do Sul, até essa entidade, reúne 57 entidades de policiais militares e bombeiros. A nossa situação, realmente, nós não temos direito à hora extra, não temos uma série de fundos de garantia, não temos uma série de previsões legais que o trabalhador civil tem e com todo o merecimento. Temos um regulamento extremamente rígido, e acho que todos sabem, é rígido o regulamento da brigada, tanto é que quando as pessoas se desvirtuam, ou das polícias militares no geral, as pessoas se desvirtuam, nós somos muito rápidos em alijar essas pessoas do nosso meio e entregar à justiça. Então, tudo isso aí realmente são complicadores na vida de uma pessoa. Então, são exigências a mais, além do constante risco de vida. Mas, por exemplo, uma diferença, eu hoje, meus caros jornalistas, permitam no genérico, o senhor e a senhora, eu também sou comandante da Legião Altiva da Brigada. A Legião Altiva da Brigada, brincando, mas dizendo a verdade, é a maior tropa da Brigada, porque hoje
pessoal na inatividade, na reserva, é muito maior do que o pessoal da ativa, é o batalhão maior da brigada. E nós permanecemos na inatividade, na condição de reserva, prontos para sermos mobilizados a qualquer tempo, como tem acontecido em vários estados do Brasil, aqui mesmo já aconteceu, diferentemente do civil. O civil se aposenta, falava-se aqui do Banco do Rio Grande do Sul, baita trabalho, um grande banco, é nosso, é dos gaúchos, mas se aposenta, ele está aposentado. Nós temos que ter esse compromisso diuturno com a caserna, de nos apresentarmos, de quando chamados atendermos, e se mandar numa missão nós temos que cumprir. Essa é uma diferença que nos habilita constantemente, né? Até os 70 anos de idade, quando então passamos para a reforma. Aí sim, aí o cidadão é reformado, de fato ele está aposentado na reforma. Volta e meia, Coronel Marcos Paulo Beck, há críticas de que brigadianos se aposentam com 48 anos, 47 anos, 49 anos. Isso acontece? Meu caro jornalista, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Já diziam lá os antigos romanos. Na realidade, alguma coisa dessa legislação, por exemplo, eu fui embora da brigada não porque eu quisesse. Eu estava no meu pleno potencial intelectual, fiz cursos em vários países do mundo, estudei polícia, segurança pública em vários países do mundo, e fui obrigado a ir, claro que eu não fui com 40 anos, eu fui com mais de 50 anos, mas eu fui obrigado a ir para a reserva por uma lei do Estado. Então nós temos que separar, então o Estado tem que fazer leis mais consentâneas. Nós temos, por exemplo, os comandos gerais da brigada. Então, às vezes, por critérios políticos, ainda são escolhidos por critérios políticos. A minha proposta, desde que nós fazíamos a associação há 29 anos passados, era que o comandante fosse eleito, escolhido por lista tríplice entre os pares, os da ativa, o Conselho dos Coronéis da ativa. Várias entidades, procuradores assim fizeram, promotores, várias entidades fizeram, nós ainda continuamos por essa escolha política partidária. Mas, por exemplo, tempo de serviço, comandante-geral, às vezes tem 6 meses, a expulsória pega, ele fica 6 meses, desgasta uma tropa. A volatilidade, o comando, o ato de comando, a confiança da tropa no comandante. Então, primeiro, há que mudar sim o tempo de serviço. Depois que ele é comandante, ele não pode mais continuar? Não pode. Se a expulsória pegá-lo com os 35 anos de serviço, não pode continuar. Ele pega a expulsória, pega amanhã ele tem que passar o comando da brigada. Então, essa legislação efetivamente tem que mudar. Alguns cargos não pode ter essa volatilidade, como eu digo, essa rapidez de passar meteoricamente ali, quer seja por política partidária, o que quer que seja, que se colocar profissionais que se comprometam com o Estado como um ser permanente e não com um governo de 4 anos. Então, alguns casos também, antigamente nós tínhamos uma legislação que os bombeiros a cada 3 anos contavam um ano a mais. Não existe mais. Porque em média, um brigadiano começa a trabalhar com que idade? 20 anos, 18? No caso dos soldados, ele começa a trabalhar do soldado, que entra como soldado, começa a trabalhar com 20 anos. Ou seja, vai se aposentar aos 50. Aos 50. Essa é uma proposta que nós estamos fazendo também, que a brigada é o único ente aqui do Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos os entes da segurança pública, SUSEP, Polícia Civil e GP, a brigada é o único. Assim como se pegarmos Santa Catarina, Paraná, São Paulo, for subindo Mato Grosso, quase todas as PMs hoje exigem para ingresso para soldado qualquer curso superior. A brigada é uma das poucas polícias do país que para ser soldado exige o curso médio. Mas tem muitos hoje, tem muitos que vêm, mas tem que ser uma exigência, porque num sistema de segurança pública, essa desigualdade fazendo uma polícia de segunda classe, quando uma precisa de um universitário, um curso universitário, por que a outra não precisa? Então, primeiro temos que igualar isso. E também agora foram corrigidos aí nessas últimas mudanças do Estado, que era a questão da a licença especial, chamada antigamente licença prêmio. Cidadão trabalhava 10 anos, ou 5 anos, tinha 3 anos. 3 meses. 13 meses. Depois trabalhava, mas então, 10 anos tinha 6 meses. Quem não usufruía podia tirá-la em dobro, aqueles 6 meses eram contados em 1 ano e 2 meses, 1 ano, né? Ou, nos últimos tempos, tirarem valor pecuniário. Isso aí, tudo mudou. Para ser oficial da brigada hoje, também há uma outra realidade. Quando eu entrei na brigada, eu entrei garoto na academia, né? Diretamente no CFO, lá com 16 anos eu estava na academia. Então, com 19 anos, 4 anos de academia, eu era oficial da brigada. Hoje,
com a carreira jurídica, ninguém ingressa na brigada com menos de 28 anos, ninguém. Então, tem que faça a carreira jurídica, se habilite com 28 anos, vamos arredondar para 30 anos. Com mais 35 anos, esse pessoal vai sair, então, acabou. Isso não existe mais, desde 1997, não existe mais essa possibilidade de se aposentar, de ir para a reserva, que não é aposentadoria, com menos de 35 anos, até pela idade que entram também na brigada. 28 anos, o senhor diz? A pessoa chega lá, tem que fazer a academia, mas quanto tempo leva? Não, ele faz o curso de Direito primeiro, na faculdade. Mas a Brigada Militar do Rio Grande do Sul ainda não exige? Não exige. Foi a primeira do país. Não, o curso de Direito para oficiais é exigido. Para oficiais. Agora entendi. Desde 97. Hoje já tem 14 polícias militares que exigem o direito para entrar mas oficial. Para ser soldado não precisa. Para ser soldado não, teria que ser qualquer curso superior, como é a vizinha Santa Catarina, por exemplo, a mesma situação nossa, tem que ter o curso de Direito para ser oficial, e na brigada, ao contrário das demais, com o curso de Direito, aqueles que passam no concurso, agora mesmo está abrindo 200 vagas para a brigada e para os bombeiros, né? Esses que passam, que ingressam na brigada, no mínimo vão ter 28 anos, vão ter que trabalhar 30 anos e fazem na brigada um curso para sair oficial 2 anos. 2 anos, um curso de dedicação exclusiva na academia. Não é pegar o boné no fim da tarde e ir embora, não, dedicação exclusiva. Fica internado lá 24 horas só, claro, fins de semana, se não estiver numa escala de serviço. O senhor já teve acesso à proposta que vai ser apresentada hoje? Meu caro Juremir, nós já tivemos acesso, até dizendo assim, entre aspas, se eu pudesse, os ouvintes pudessem ver. Nós tivemos acesso, entretanto, me permito o trocadilho, sem ser grosseiro, mas de pata de cavalo de corrida, a gente nunca sabe o que vai sair. Né? Então, uma coisa é o que nós pensamos que vai sair, que foi nos dado a conhecer, que nós viemos acompanhando, que até em parte temos gente nossa dentro lá ajudando na redação e mostrando esses aspectos da diferença da polícia militar, né, bem sólido, pessoas bem preparadas. Então, esperamos não ter surpresas, mas não sabemos se não vamos ter. Agora desculpa, Germano, vocês pretendem fazer algum tipo de mobilização, obviamente, depois que o projeto chegar, for oficialmente entregue hoje à tarde ao Congresso Nacional, junto à bancada federal gaúcha, quais são as articulações que vocês farão para fazer com que, ou alterar o texto ou mexer em pontos específicos do projeto, coronel? Nós mantemos em Brasília, por exemplo, há um pleito das mulheres, que é um caso da brigada. Boa parte das polícias militares também o tempo já é idêntico para homens e mulheres. Mas é justo que nós olhemos essas mulheres que aí estão e façamos ver uma regra de transição que não as prejudique. Então nós estamos em Brasília, nós temos gente lá, oficiais lá que nos representam, e mais, a sede nossa da FENEM, a Federação Nacional dos Militares Estaduais, é em Brasília. Temos uma sede lá permanentemente articulada e acompanhando isso aí. Então vamos estar acompanhando, porque isso aqui será o primeiro dia do resto das nossas vidas, né? Então, mas efetivamente, temos que... O governo já disse que a proposta que será apresentada, ela vai produzir uma economia pequena demais. O governo vai querer endurecer um pouco mais as regras. Porque, pelos cálculos que foram apresentados, essa proposta fornece uma economia de em torno de 10 bilhões. O governo queria uma economia de pelo menos 90. O vice o nosso vice-presidente disse que falou demais e que estava com os dados errados, e já voltou a afirmar que na realidade os dados corretos são aqueles 90 bi, né, arredondando 87 de economia. Então, tudo isso aí, vamos ver. Tem muita disputa de beleza política. Ontem mesmo nós vimos o próprio presidente da Câmara fazendo algumas declarações que hoje... A Câmara está insatisfeito. Hoje o governo está esculhambado, desorganizado, e está caindo não tem articulação política. Hoje ele já se retratou, eu não sei se eu devia dizer, mas para mim, como cidadão de fora, parece uma disputa política, porque o outro gaúcho, Orix Lorenzoni, ocupa um espaço, parece uma disputa meio... De partidos, de beleza. Já tem uma briga entre a Casa Civil e a Secretaria de Governo para ver quem é que cumpre o papel, e até agora nenhum cumpriu. E aí acaba estourando lá no Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é o fiador da reforma. Mas ele já também está cansado. De segurar a onda e o governo não fazer a sua parte.
se não tem articulação. Aqui nós estamos vendo um exemplo de como a articulação política é decisiva. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, está tentando pela terceira vez aprovar esse projeto de reforma plano de carreira. Agora ele vai conseguir. Por que ele vai conseguir agora? Porque finalmente ele articulou politicamente. Das duas primeiras vezes ele disse eu quero, vou conseguir. E não podemos esquecer que acho que tem duas questões que pesam bastante nesse episódio específico, Juramir. O fato de não estarmos mais em pré-ano ou em ano eleitoral, e também a questão envolvendo o ingresso de partidos como o MDB na base aliada, mas isso depende, é resultado da articulação. A base aliada dele, não negociou, não exato, levou. A base aliada dele foi consideravelmente ampliada. Ele não tinha base aliada exato, nenhuma, tinha 12 vereadores, com incidências ainda por cima. Ou se negocia com o parlamento, ou nada é feito. O governo Bolsonaro vai precisar aprender. O pessoal, eu não sei, realmente não sei. Estão esperando. A notícia que eu tenho que até o presidente iria junto hoje em comitiva para apresentar a reforma, né? Pelo menos entregar, mostrar, falar com as... Porque a reforma dos militares é algo sensível. Os militares dão sustentação ao governo. Nesse momento, exato, que não um governo civil, não, mas o pessoal diz que é um governo militar, realmente é uma representação militar muito grande, né? Então, deixa o político de carreira civil um pouco preocupado, né? Me parece sim necessário uma articulação maior, uma divulgação maior e até desmistificar, ter coragem de enfrentar e vir dizer quais são as diferenças, por que não é privilégio, se é privilégio, por que então defender com razoabilidade. Olha, 35 anos para um policial militar talvez seja muito. Para um soldado eu acho muito. Agora, 35 anos para um oficial das Forças Armadas me parece aceitável. Afinal de contas, nós temos a felicidade, por exemplo, de não ter guerra. Eu costumo dizer, né, não é o caso assim, mas eu costumo dizer muitas vezes as pessoas que analisam policial militar estão dentro de gabinetes confortáveis, com ar-condicionado, garçom servindo cafezinho, tá lá água, na rua. E o policial está lá na rua, na inclemência do tempo. Agora não é o caso da cúpula do Palácio do Planalto, nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do vice, né, que são bem alinhados com a questão dos militares. Não, claro, o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, ele foi até capitão no Exército, né? Essa turma hoje de generais... Faz tempo, mas foram... os generais de hoje foram colegas dele na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, efetivamente, ele raciocina muito, o raciocínio, não vou entrar em detalhes assim, mas é o raciocínio do militar, cartesiano. Ele tem a mentalidade. Coronel Marcos Paulo Beck, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, Esfera Pública. Boa sorte aí nessa empreitada. Eu lhe agradeço ao senhor, agradeço a Thaline, agradeço muito em especial a Rádio Guaíba. Isso me permita, meu caro amigo, mandar um abraço para todo o povo gaúcho, em especial para os meus associados, nossos associados da Associação dos Oficiais da Brigada. Contem conosco.